Pois é, gente, eu fico aqui vendo a CPI da Covid, todos esses depoimentos, enfim, e essa briga política toda que tá aí. E uma das coisas que falam muito é: eu não passei das 4 linhas da Constituição. Eu passei não, ele passou das 4 linhas da Constituição. E assim por diante. Mas o que são as 4 linhas da Constituição? É importante a gente saber o que é essa tal das 4 linhas da Constituição, enfim, para a gente realmente poder se posicionar. Não, eu entendo que tal ato realmente passou das linhas, né, dessas 4 linhas da Constituição. Como muita gente aí estava debatendo no 7 de setembro, nas manifestações que tiveram, exatamente, né, se o presidente havia passado as 4 linhas da Constituição, se o Supremo é que estava passando das 4 linhas da Constituição, se político A ou B passou das 4 linhas da Constituição. Então, antes que a gente emita uma opinião, e todo mundo tem opinião sobre tudo na vida, né, e ter uma opinião não significa ter o conhecimento, né, para se expressar com relação àquela opinião, né. Enfim, então as opiniões elas mudam, né, conforme aquilo que a gente escuta, conforme as pessoas que a gente anda e ao decorrer do que a gente vai estudando, certo? E como a gente está aqui para descomplicar o direito, a gente vai falar de um jeito bem simples para vocês o que é a tal das 4 linhas da Constituição. Gente, as 4 linhas da Constituição nada mais são do que as cláusulas pétreas da Constituição. Puxa, mas e agora o que é essa tal de cláusula pétrea? O que é isso? São cláusulas pétreas, tá? Que estão no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, que elas são imexíveis. Elas não podem ser mexidas nem por emenda à Constituição. Por que a nossa Constituição ela é toda emendada? Ela parece um retalho. Porque é muito mais fácil fazer uma PEC, proposta de emenda à Constituição, do que exatamente puxar uma Assembleia Nacional Constituinte para modificar. Hoje a gente tem mais emendas, né? Eu não digo mais, mas a gente tem quase tantas emendas quanto os artigos da Constituição, certo? Só que o artigo 60, parágrafo 4º, ele é imexível. E o que diz, tá? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Muito bem. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição diz o seguinte: são imexíveis a forma federativa do Estado, ou seja, o nosso regime de governo, o voto direto, secreto e universal. Então, se eu falo que eu não vou deixar as pessoas votarem, etc e tal, ou que o voto vai ser aberto, né, se eu quero determinar isso, eu estou ultrapassando essas 4 linhas. Um exemplo, né? Além do voto ser secreto, direto, universal, ele também tem que ser periódico, ou seja, existem as eleições de tempos em tempos, que são as municipais, prefeitos e vereadores, e as eleições onde escolhemos presidente, governador, deputado estadual e deputado federal, tá? E ainda, periodicamente, nós votamos em 2 senadores e às vezes em um senador. Outra coisa que é cláusula pétrea da Constituição: separação dos poderes. Quem são os 3 poderes? E para que ele se sustente, sistema de freio e contrapeso, né, nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Eles não podem interferir um no outro, a não ser nas suas competências, que a Constituição também estabelece, ok? Bom, o legislativo, a princípio, só para legislar, o judiciário para julgar, o executivo para executar, mas o legislativo também faz, né? Além de fazer leis, ele também fiscaliza, né? O executivo, ele também legisla, porque existem as medidas provisórias. Então, isso também é assunto para outro vídeo. Mas
a função básica é executar executivo, legislar legislativo e julgar judiciário. E não pode haver interferência de poderes. Então, se eu estou interferindo no poder judiciário, se eu estou interferindo no poder executivo, eu estou passando das 4 linhas da Constituição, analise vocês os fatos que estão acontecendo, tá? E a última são as garantias e direitos individuais, que estão explícitas na Constituição da República, certo? Então, são direitos inerentes à pessoa, que não podem de forma nenhuma serem abalados. Existem direitos de primeira, segunda e terceira grandeza, mas nós também temos dentro das cláusulas pétreas, essas são as explícitas, né? Está ali escrito, explícito está escrito. E existem as implícitas. As implícitas são, então, as implícitas, gente, elas são o seguinte: elas são limitações. As cláusulas pétreas, elas vieram para limitar. Ali na Constituição não está escrito, essas cláusulas pétreas vieram para limitar, tarará, tarará. Não. Mas elas são limitadores. Isso está implícito no texto de lei. Então, elas jamais poderão ser alteradas, tá? Por quê? Porque elas garantem os direitos individuais e a formação do próprio Estado Democrático de Direito, né? E é por isso, e isso está implícito na Constituição. E é por isso que lá no início do vídeo eu disse para vocês, nem por emenda constitucional, né? Não pode, tá bom? Então, agora que você sabe quais são as 4 linhas da Constituição, você vai poder ver, né? Aí no YouTube, no Jornalismo Independente, em vários canais que estão falando aí das 4 linhas. Né, políticos que falam, não, porque eu não ultrapassei as 4 linhas, não, porque ele ultrapassou, não, porque foi o judiciário que ultrapassou, porque já tem condições de formar uma opinião mais consistente sobre se ultrapassou ou não, porque agora você sabe o que são as 4 linhas da Constituição. E aí, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se tu já sabia qual eram as 4 linhas. Tá? Por que será que eles não falam em cláusula pétrea e falam em 4 linhas? Comenta aí, né? Se tu acha que alguém ultrapassou as 4 linhas e quem foi, se estão ultrapassando as 4 linhas da Constituição, ok? Então, um beijo grande, compartilha o vídeo, se inscreve, é de graça, não custa nada, mas vai me ajudar muito no meu sonho aqui de levar o direito descomplicado e outros vídeos aí que tem no canal de coisas bem diferentes, porque saber é vital e é super amplo.